Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa bolsinha super fácil de fazer. Aquela pecinha que a gente gosta, com poucos cortes de materiais. Iniciante vai adorar e para quem já é craque também, vai aí mais uma dica de costura. Fiz um bolsinho por dentro extremamente fácil, alça regulável com mosquetão e eu espero que seja sucesso de vendas por aí, porque por aqui já virou uma das queridinhas. Então, pessoal, se já gostou, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de costura criativa que eu coloco por aqui. Aqui no canal tem mais de 100 videoaulas bem explicadas, bem legal de fazer. São aulas inéditas, então você não pode ficar de fora. E outra coisa, me segue lá no Instagram, porque lá também eu coloco novidades em primeira mão. É sempre um fervo total aquele lugar e esse lugar aqui também. Então você não pode ficar de fora. Já curte, compartilha. Se tiver dúvidas, coloca aí no comentário que eu respondo todos os comentários com o maior carinho, com o maior prazer. Então, bora pra aula porque essa tá legal demais. Peguei meu tecido principal de 28 por 39,5. Eu estabilizei em manta R2, tá? E eu vou dar uma dica para fazer o matelassê. Eu vou fazer o matelassê com fita crepe. Eu vou colar assim, ó, a fita crepe na diagonal. Não tem medida, não tem nada. Eu vou colocar na diagonal que eu quiser. Você também vai fazer na diagonal que você quiser. Por quê? Porque a bolsa é sua. Vamos passar uma costurinha de cada lado dessa fita crepe que a gente colou aí, ó. Então, é só passar a costurinha de um lado e do outro também. Bem rentezinho, não vai grudar, ó, tá adiantado o vídeo, mas vocês estão vendo que não tá grudando. Então, ela vai bem certinha. A grossura do seu trabalhado, ó, você pode fazer do que você quiser. Como a minha fita tem 2,5, eu juntei mais ou menos uma com a outra para dar nem 4 centímetros, não. Porque essa já é uma peça pequena. Eu colo na outra costura que eu fiz e vou dando sequência na costura. Ó, já vou colando na outra sequência de costura. Agora eu já parei até de arrematar, ó. Não precisa nem de você arrematar a sua linha, não, pra não gastar muito também. Não tá pegando, gente, mas é só ir descolando e colando no próximo, na próxima costura, pra ficar tudo do mesmo tamanho. Dessa forma você economiza sua caneta fantasminha e não precisa ficar riscando com aquele giz que depois apaga com ferro. Então é só você ir fazendo com a fita que fica perfeito do mesmo jeito. Bora lá, vamos fazendo, costurando, costurando. Ó, já fiz tudo de um lado. Olha aí como é que ficou. E do outro também. Fiz as duas diagonal para formar os balãozinhos. Agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha, porque a minha manta tá um pouquinho maior, ó. Vou passando bem na beiradinha só para fixar certinho e cortar esse excesso de manta. Porque é sempre bom cortar ela um pouquinho maior. Para o bolsinho de tela vôlei, eu peguei um tecidinho de 33 por 15. Peguei um debrum também de 33 por 5. Passei ele como um viés no ferro, ó. Eu não vou desdobrar, porque esse tecido é um tecido digital, a gente tem que passar ele bem certinho. Se desvirar, ele desvira também. E esse aí são dois tirantes que a gente vai fazer para as alças. É um tecidinho de 17 por 6,5. Também dobrei como um viés. Vou passar aquelas duas costurinhas, ó. Uma para fechar e a outra paralela a ela. A gente gosta de rima nesse canal. E no bolsinho de tela eu vou encaixar. Eu acabei parando aí pra dar uma acertada nessa tela que ela tava muito torta. Aí eu vou encaixar aí, ó, o meu debrum na telinha, pra ele ficar bem certinho na parte de cima com o acabamento bem certinho, ó. Eu vou encaixar ele aí e também vou passar duas costuras. Uma fechando e a outra paralela a ela, tá? Pra ficar certinho e pra grudar bem, porque como a telinha ela é furadinha, pode ser que uma costura só não fique tão firme. Também tá maior, tá, gente? Na parte de baixo, mas depois eu vou refilar. Lembrando que a medida é 33 por 15. Aí, eu vou passar a primeira costura. E vou virar pra fazer aquela segunda costura pra ficar firme. E lembrando uma costurinha reta, tá? Normal, só pra ficar bem firmezinho. Só ir passando na tranquilidade. Prontinho. Aí, ó.
Bem bonitinho assim. Agora eu vou pegar meu tecidinho de forro de 28 por 39,5 também. Vou dobrar ele no meio, ó. Vou fazer um vinco, assim, pra não ficar muito riscando, né? Ó, já ficou marcado. E agora eu vou fazer uma marcação pra gente colocar o nosso bolso interno, a nossa divisão. Aí, como já tá vincado, eu vou fazer uma listrinha com lápis pra ficar mais visível, né? Quando a gente for levar pra máquina pra não sumir e a gente não perder. Vou encaixar o meu bolsinho aí, lembrando que ele tá maior nas laterais mesmo. Depois a gente refila. E também eu vou passar 2 costurinhas retas aí, nessa meiuca aí, pra gente grudar esse bolso. Costurado não é grudado, tá, gente? É costurado. Ó, fiz as 2 costurinhas e passei nas laterais também e já refilei. Passei a costurinha na lateral, lembrei de dar um retrocesso lá em cima no meu topo do bolso e meu forro ficou assim. Agora, ó, minha parte principal, eu vou dar um pique no meio, um piquezinho, aí nessa meiuquinha aí, ó, pra gente também marcar o meio do principal. Ó, do outro lado também. Essa é a parte maior, tá? É a lateral que tem 39,5 que a gente vai dobrar no meio pra fazer o piquezinho, hein? Se liga aí, galera. Agora, ó, do meio pra dentro, na parte de cima, eu vou marcar 2 centímetros, entrando assim, ó. 2 centímetros com lápis. Lembra de riscar na parte do forro, pra ficar mais visível pra vocês? Ó, do outro lado também. E na parte de baixo, do outro lado também. Parte de baixo, do outro lado, na parte de cima. Enfim, nos 4 cantos a gente vai marcar os 2 centímetros pra dentro. Ó, pra dentro, o outro também é a mesma coisa. Depois de feita essa marcação, a gente vai ligar o meio, ó, o meio nessa marcação de 2 centímetros e vamos traçar uma reta ali, ó. Vamos fazer essa reta nos 4 cantinhos que a gente acabou de marcar os 2 centímetros para dentro. Só ir traçando a retinha aí, ó. A marcação que a gente já fez, não tem erro. Ah, Juliana, não tem essa régua de pet. Gente, faz com a régua escolar. Aquela régua escolar ainda é melhor do que essa aí para fazer esse tipo de trabalho. Mas essa régua aí é muito top, tá? Agora é só recortar. Na verdade, eu não vou recortar. Eu vou primeiro passar uma costura em cima da marcação que eu fiz. E agora sim que eu vou tirar os excessos, tá? Ó, assim. Agora, ó, aquele tirante que a gente costurou para as alcinhas, eu vou dividir ele no meio, para depois dividir no meio de novo. Pra gente costurar ele nas 2 laterais. O que você vai fazer, ó? A marcação é essa aí, é 2 dedos. 2 dedos meu, vai ser 2 dedos seu, tia Ju? Vai. É a mesma coisa. É o dedo do humano. 2 dedinhos lá do topo para baixo. Essa que vai ser a nossa marcação. Vai dar certo. Confia. Confia que vai dar certo. Do outro lado também, 2 dedinhos, coloca o seu tirante. Olha lá. 2 dedos e coloca o seu tirantinho aí. Passa uma costurinha com alguns retrocessos e vai dar certo. Vai dar certo, confia. Fiz, ó, já coloquei aí os 2 tirantes e pronto, já vamos para o fechamento. Lembrando que a mesma entradinha que eu fiz de 2 centímetros lá no principal, eu fiz no forro, tá? Agora eu vou colocar o meu zíper já virado com o direito para baixo, pro meu principal. Vou sobrepor o forro, passar uma costura, desvirar e rebater. Lembra de passar a costura pelo lado da manta, para esse forro não escorregar, porque o forro tá do mesmo tamanho que o nosso principal. Agora é só desvirar, puxar um pouquinho aí, ó, ajeitar tudo e rebater essa costura. Eu vou colocar uns grampinhos aí, porque o forro tá muito do mesmo tamanho, pra ele não ficar torto nem andando, ó. Uma dica, hein? O forro tiver do mesmo tamanho, você vai lá, ó, bota um grampinho aí pra segurar. Vou rebater agora esse zíper. Rebatido o zíper, bem bonito assim, ó. Tira os grampinhos. Gente, uma bolsa dessa aí não tem erro não, hein? E fica bonita. É só você usar o seu tecido bonito que vai dar certo.
Agora eu vou só puxar, ó, direito com direito para outra parte do zíper, ó. Assim. E o forro também, ó, direito com direito do forro. Ó. Nem vou adiantar essa parte do vídeo pra gente entender certinho como que foi feita essa parte. Ó, volta com os grampinhos, ó. Direito com direito do principal, direito com direito do forro, ó. Bem retinho, alinhado. E vou passar uma costura aí. Passei a costura, ó. Bem certo assim, lembrando que tá tudo fechado. Pra gente rebater, nós vamos ter que abrir esse zíper. Vamos abrir e vamos desvirar pro lado do direito. Com calma, não precisa de afobação e nem afobamento. É só ir desvirando assim, ó, com calma. Ajeita de novo, lembra de colocar os grampinhos, porque senão ele vai ficar torto e vai ficar feio e na hora de fechar vai dar errado. E aí vai falar que a culpa é da professora, e não é. Então bota os grampinhos aí. Do outro lado também, tá, gente? Ó, vamos fazer as coisas com calma. Quem tá com pressa não adianta assistir para fazer. Tem que fazer com calma. Para ficar uma coisa bonita, uma coisa bem acabada, uma coisa legal de se ver, né? Não é porque é feita à mão que precisa. Prontinho. Pronto, o forro já tá assim, ó, rebatido. Coloquei uma linha no meu forro mais próxima da cor do meu tecido, para também não ficar muito discrepante, porque o tecido de fora tá mais escuro, né? Então, ó, agora eu já vou posicionar assim pra gente colocar o cursor. E meus pequenos gafanhotos, não, dessa vez o cursor não me venceu. Eu coloquei ele certinho. O que que acontece? Eu coloquei um grampinho antes de fechar para ele ficar retinho, eu alinhei ele com o grampo primeiro, porque aí quando o cursor entrar, ele já estava já na posição. Passo ele direto para fechar e depois passo de novo e deixo ele posicionado ali no meio. Desvira de novo com cuidado, puxa o forro para um lado e o principal para o outro, porque é desse jeito que a gente vai fazer o fechamento. Ó, nós vamos deixar uma abertura no forro na lateral e vamos passar uma costurinha aí nessas laterais, ó, para fechar no forro e no principal. Ó, passei a costura desse lado e desse, já arrematei e deixei também um espacinho pra gente desvirar. O zíper também deu uma seladinha no isqueiro, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Uma caixinha de leite, pra gente dar profundidade a essa bolsa. A nossa caixinha de leite é de 2 por 2. Vamos fazer ela nos dois cantinhos do principal e nos dois cantinhos do forro. Já pode, depois que fizer essa marcação, recortar e já vou falar como é que vai fechar. Prontinho, ó, vamos encaixar, porque a nossa caixinha de leite tá bem pequenininha. A gente vai, ó, pegar, abrir ela um pouquinho e deitar uma costura para um lado, ó. Se você quiser abrir essa costura também não tem problema não, mas não precisa não. Tá bem pequenininho, é só ajeitar ele assim, ó, meio com meio, ó. E vamos deitar assim a costurinha, ó. Eu dei um piquezinho naquele meio de baixo, pra ele ficar meio com meio, tá? Não tem o corte que a gente faz aqui na costura? Na parte do fundo, eu dei um piquezinho pra me lembrar onde é que é o meio. Aí eu vou encaixar ali, ó, meio com meio. Boto um grampinho pra eu não me perder. E a mesma coisa no forro. Mesma coisa a gente vai fazer no forro. Junta assim, ó. Ó como é que ficou bem retinho. E vamos passar uma costura. Nessa costura é um pé de máquina, tá? Pronto, galerinha, ó. Já fechei as duas, porque é costura simples. É uma costura reta de um pé de máquina. Já passei no forro e passei no principal. Agora eu vou desvirar por esse buraquinho que a gente deixou aí. E já trago ela prontinha pra vocês verem. Pessoal, dá uma olhada nessa lindeza que ficou. Pra gente sair rapidinho. Olha isso. Olha esse bolsinho que ficou bem encaixado lá dentro. Não, pelo amor de Deus. Fala a verdade. Olha que linda que ficou. Agora deixa eu falar como é que eu fiz essa alça. Eu peguei uma alça de
3 centímetros por 1,40. Fechei ela numa argolinha que tem um pouquinho menos, ela tem 2,5 e o meu mosquetão tem 1 centímetro. Então eu encaixei ali o meu mosquetão nessa minha meia argola aí, ó, e coloquei já na alça. Fiz uma costurinha da cor da minha alça, só passei a costura. E fechei com o meu regulador do outro lado. Essa alcinha aí eu consigo encaixar já na bolsa e ela ficar prontinha desse jeito aí, ó. Eu já encaixo nos meus tirantes e ficou perfeita dessa forma. Regulador já funcionando e ela serve para usar na transversal ou uma bolsinha de ombro. Olha que linda que ficou. E galera, assim ficou a nossa bolsinha. Linda demais, muito fácil de fazer, com um bolsinho interno, bem facilitado. Se não tiver a telinha vôlei, dá para fazer também de tecido, né? Então ficou uma bolsa bem fácil de fazer. Para iniciante vai adorar. São 2 cortes de tecido, gente. 2 cortes de tecido. Você tá pensando que aqui é só costura facilitada. Já gostou? Se inscreve no canal. Não se esquece de compartilhar com aquela pessoa que também gosta de costura criativa. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo todos os comentários com o maior prazer. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá também tem novidade em primeira mão. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Um beijo e até a próxima.